Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 8º ano e também da 4ª fase da EJA. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai estar trabalhando um pouco sobre dízima periódica e fração geratriz aí. Então, vamos aí dar início aos nossos trabalhos de hoje. Então, veja só. O que vem a ser uma fração geratriz? Fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica. Então, quando a gente está fazendo uma divisão aí, a gente tem situações que a gente tem números inteiros, que a gente tem números decimais finitos, temos números decimais infinitos, e temos o que a gente chama de dízima periódica, que são números que é um número decimal infinito, só que com repetições, que a gente chama aí de período, de dízima periódica. Então, um exemplo que a gente tem aí é 3 sobre 9. Quando a gente vai dividindo isso daí, o resultado vai ficando 0,333. Se a gente passar o resto da vida da gente dividindo, esse número após a vírgula sempre vai estar dando aí 3. Então, é algo que se repete. Certinho? O que é que está se repetindo? O número 3 após a vírgula. Onde 3 sobre 9 é a fração geratriz e 0,333, a gente coloca esses 3 pontinhos aí para dizer que é um número infinito, é a minha dízima periódica. Então, dízimas periódicas são números decimais que não possuem representação exata, ou seja, são números que se repetem infinitamente. Então, a gente tem como exemplo aí o anterior 0,333, o número 3 é a dízima periódica que se repete infinitamente. Temos um exemplo mais abaixo, 0,121212, temos aí esse valor que fica se repetindo aí após a vírgula, que vai ser aí o número 12. Então, tem um período aí com 2 números. E temos aí N exemplos com 3 números se repetindo, com 4. O mais comum é a gente trabalhar até 3 números aí se repetindo. Então, a dízima também pode ser representada com travessão sobre o número que se repete, certinho? Sobre aquele número que está se repetindo aí. Dá para a gente representar essa dízima dessa maneira também. Então, números dízima formado por números infinitos, algarismos que se repetem periodicamente. E o número que se repete é chamado de período. Então, a gente está repetindo isso daí para você estar lembrando aí e deixando, por exemplo, em evidência. Na dízima 2,333, o período é 3. Veja em destaque aí o númerozinho em vermelho. E na dízima de baixo, 0,12, o 12 aí é o número que está se repetindo aí após a vírgula. Então, pessoal, as dízimas periódicas elas podem ser classificadas em dízimas simples ou compostas. Dízimas periódicas simples são dízimas periódicas que uma vez o período apresenta-se logo após a vírgula. Então, depois da vírgula já começa aí uma repetição. Então, nesse meu primeiro exemplo, 0,313131. Então, meu período aí, o valor que está se repetindo é sempre o 31. Na representação que a gente viu com travessão, 0,123, 123. Então, esse número aí, ó, vai estar se repetindo sempre aí após essa vírgula. Veja só, pessoal. Tem esse travessãozinho aí, tá sem os pontinhos aí, não significa dizer que é um número finito. O travessão é para representar a minha dízima periódica. Cuidado para não confundir. Também existem dízimas periódicas simples, onde o número antes da vírgula não é 0, pois representa a soma de um número qualquer mais uma dízima periódica. As de cima, veja que antes eu tenho um número 0. A de baixo a gente tem 1,555. Então, 1 mais a minha dízima. Qual é a dízima? O número que está se repetindo aí. 5,67, 67.
é um número inteiro mais a minha dízima. 4,32, o travessãozinho aí. 4 mais o 32 que fica se repetindo aí após a vírgula. Então a gente tem duas nomenclaturas para dízimas periódicas simples. Então a simples ela fica se repetindo já depois da minha vírgula. Então como é que a gente faz para encontrar essa fração geratriz da minha dízima periódica simples? Para isso, coloque-se o período do numerador na forma de fração e para cada algarismo dele, coloca-se um algarismo 9 no denominador. Certo? Então a gente tem aí as dízimas 0,555 e 0,12. Então vem aqui comigo. Na minha dízima aqui, 0,555, letra B, 0,12, fica se repetindo. Eu vou colocar outro, 0,123, se repetindo. Para transformar isso aqui em fração geratriz, que é uma fração que representa uma dízima, a gente vai fazer o seguinte. O que é que está se repetindo após a vírgula? Para essa letra A, o número 5. Então, minha fração vai ser, o número 5 fica no numerador, ou seja, na parte de cima da minha fração. E quantos números tem se repetindo aqui? Apenas o 5, ou seja, um número que se repete sempre. Então, se um número que se repete sempre, aqui vai ficar um número 9. Para cada número que se repete, no meu denominador eu coloco um número 9. É bem tranquilo mesmo, pessoal. Quando der para simplificar, a gente também pode simplificar. Lembrando que isso ocorre quando eu posso dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Vamos ver aqui, ó, na letra B. Na letra B a gente tem aqui, ó, o 12 se repetindo. Veja que eu tenho dois números que se repetem após a vírgula. Então vamos lá. 12, que é o que se repete, fica no numerador. E quantos números? Dois números que se repetem, 2, 9. Ou seja, 12 dividido por 99. Vê que tranquilidade isso daqui. Caso necessária alternativa, aqui dá para simplificar por 3 e aqui por 3, certo? Mas o importante é a gente pegar isso aqui, esse macetezinho. 12 dividido por 3 dá 4, 99 dividido por 3 dá 33. São frações equivalentes que a gente também já estudou, certinho? Mas a base é essa daqui, ó. O que se repete no numerador, a quantidade de números que se repete é a quantidade de 9 que eu vou ter no meu denominador. E aqui, letra C, o que se repete, ó, travessãozinho 123, fica 123, dividido por quantidade de números que se repete, 3 números, ou seja, 3 9s aqui. Essa é o que a gente chama de fração geratriz, fração de uma dízima periódica. Não dá para simplificar aqui, mas a gente encontrou aqui nossa fração. Então, vê que tranquilidade para isso daqui. É só observar o número que está se repetindo, coloca o numerador. A quantidade de números que se repete, denominador. E temos outra representação aí, 2,77. Então, o que é que a gente precisa fazer quando esse número antes da vírgula, né, é um número diferente de zero? A gente viu que é um número inteiro mais uma dízima periódica. Então, o que é que a gente vai fazer para isso? Observe esse exemplo, 2,777. Então, vem aqui comigo. 2,7 fica se repetindo. É a soma de um número inteiro, 2, mais uma dízima periódica, 0,77.
Então, o primeiro passo, ó, é fazer o quê? Pegar esse valor daqui e transformar na minha fração geratriz. Qual o número que se repete aqui? Número 7 fica no numerador. Quantos números se repetem? Apenas um, ou seja, apenas o 9. Então, vai ser a soma de 2 mais 7 sobre 9. Vê que tranquilidade. É um pouco mais elaborado que a anterior, mas também passo a passo a gente chega lá com facilidade. E agora, ó, embaixo do 2 tem 1, soma de frações. Como é que a gente faz isso? O mínimo entre 1 e 9, o mínimo múltiplo comum, que número vai ser? É o número 9. Se eu vou tirar o mínimo comum entre dois números aqui, e um deles é 1, aquele que é maior vai ser o meu mínimo. Lembrando da regrinha, 9 dividido por 1 dá 9, vezes 2, 18. Divide pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Repete o sinal. Isso serve para a soma e para a subtração de fração. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então vai ficar 25 sobre 9. Beleza? Essa é a minha fração geratriz desse número daqui. É um pouco mais elaborado, mas passo a passo, com treinamento, a gente consegue chegar lá. Certinho? Então é bem tranquilo mesmo. Então, pessoal, vamos aí trabalhar alguns desses exemplos. Só de fração geratriz simples. Na próxima aula a gente vai focar na fração geratriz composta. Belezinha? Então, observe aí. Na letra A, eu tenho 0,11 e fica se repetindo. Na letra B, 0,22 e tem uma repetição. Na letra C, eu tenho 0,345 se repetindo aí. E na letra D, eu tenho 1,2 e o 2 se repetindo após a vírgula aí. Então vamos encontrar essas frações. Primeira, bem tranquila mesmo. Qual o número que se repete após a vírgula? O número 1. Quantos números se repetem? Apenas um. Apenas o número que se repete? Apenas o número 9 no meu denominador. Vê que tranquilo, já achamos a letra A. Letra B. 0,22 e fica se repetindo. Mais uma vez, o 2 que se repete, só um número se repete, só um 9 no meu denominador. Tranquilíssimo isso. Letra C. Eu tenho 3 números agora que se repetem. O procedimento vai ser semelhante. Vou colocar os números que se repetem aqui. 345. E a quantidade de números que se repetem são 3. Então, 3 números 9 aqui. Observe o seguinte para essa. Essa daqui, ó, dá para a gente simplificar. Então, por quanto é que a gente vai simplificar? Ó? Se a soma desses números aqui de cima e a soma dos números aqui for divisível por 3, ele pode ser dividido por 3. Ó, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5, 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, pode ser dividido. E a soma desses números aqui, se for dividido por 3, ele também vai ser 9 mais 9, 18, mais 9, 27. Então, os dois números são divisíveis aí por 3.
Então vamos dividir. 345 dividido por 3 dá 115. E 999 dividido por 3 dá 333. Certo? Encontramos aqui a minha fração geratriz, mas também uma fração equivalente a ela quando a gente faz a simplificação. E a letra D, veja que o número aqui, ó, é um número antes da vírgula diferente de zero. Então a gente faz o quê? 1 mais minha dízima periódica. 2, 2, 2. Então, quando vai ficar 1 mais... Como é que fica a minha fração geratriz aqui? O número 2 é o que se repete. A quantidade de números que se repete é apenas o 2, ou seja, apenas o 9. Embaixo do 1 tem 1 aqui. O mínimo entre 9 e 1, a gente já fez ali anteriormente, é 9. Então fica, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1 é 9, vezes 1, 9. Mais 9 dividido por 9 é 1, vezes 2, dá 2. 9 mais 2 é 11. E repete o 9 aqui. Não dá para simplificar, a gente acaba aqui a nossa questãozinha. Então veja que é bem tranquilo trabalhar com essa fração geratriz simples, certo? Lembrando, quando a gente pode simplificar, a gente faz isso. Quando não, a gente deixa na fração que a gente achou. Tranquilo, galera? Então, queria agradecer a vocês a presença, convidar vocês para a próxima semana para mais aulas de matemática aí do 8º ano e também da 4ª fase da EJA, e desejar uma ótima semana a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.